How's everybody doing? Como estão todos? It is an honor to be here with you guys. É uma honra estar aqui com vocês hoje. This is my second time in Recife. É minha segunda vez aqui em Recife. I have been blown away by you guys. Eu estou impressionado com vocês. I've been to many countries. Eu estive já em vários países. There is nobody like Brazilians. Não existe ninguém como os brasileiros. I'm serious. Eu estou falando sério. This guy especially too, him and his wife have been hosting us. Está nos agradecendo porque nós fomos os que hospedamos eles lá em casa. And not only him, but you guys' hospitality is just incredible. Mas não só a mim, mas toda a hospitalidade dos brasileiros é incrível. So I first just wanted to say thank you. Então, primeiro eu queria começar dizendo muito obrigado. It's an honor to be able to open up the Word and share with you today. É uma honra poder abrir a palavra de Deus e conversar com vocês hoje. Now, it's funny that I say that too, É engraçado falar isso, inclusive, because my first time here, porque é a primeira vez que eu vim para cá. I almost thought that Pastor Servolo didn't want me to come back Eu quase pensei que Sérvulo não queria que eu voltasse, because he fed me vaca otolada porque ele me deu uma vaca atolada. and I was sick the whole week. Eu passei o resto da semana doente. So I guess that wasn't it. Então eu acho que ele não queria muito não. So I'm glad to be back with you guys. Mas eu estou muito feliz de ter voltado. And I've definitely stayed away from that. E aí eu agora não como mais vaca atolada. I'm going to go ahead and open this up in prayer. Vamos começar a iniciar isso com a oração. Father, Pai, we love you. nós te amamos. God, I pray as we open up your word, Eu oro para que enquanto abrimos a tua palavra, Father, that you speak to your church. que o Senhor fale à tua igreja, You speak to your people. que o Senhor fale às pessoas aqui, You speak to hearts that are crying out for truth tonight. que o Senhor fale aos corações que estão clamando pela verdade hoje, You speak to hearts that are crying out for a fresh breath tonight. que o Senhor fale aos corações que estão precisando de um novo fôlego. Maybe a heart that has been heavy for weeks or for months. Pode ser que a pessoa esteja com algum coração pesado há semanas ou meses, Father, I pray that you lift their spirits tonight mas que para essas pessoas o Senhor possa levar o espírito delas by your word and your promises. através da tua palavra e das tuas promessas. Jesus, you are greater than life itself. Jesus, você é maior do que a própria vida. God, so I pray that we just step out of the way tonight Então eu te peço que nós saiamos do caminho hoje and let you move however you choose. e que o Senhor nos mova, me mova do jeito que o Senhor quiser. We thank you for your word Nós te agradecemos pela tua palavra and that you are never changing, e que você nunca muda, that you're always there for que us o Senhor sempre está lá conosco, in the good and the hard. tanto nos momentos difíceis quanto nos fáceis. And we praise you for being a good father. E nós te agradecemos por ser um pai tão bom. Jesus, thank you. Obrigado, Jesus. In your name we pray. Em Amen. teu nome oramos, amém. Go ahead and open up your Bibles to Luke chapter 18 Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 18 and just hold your place there for a little bit. We're going to jump there in a second. e segure ela um pouquinho aí que já já a gente vai abrir e ler ela. So I'm from Indiana in the United States. Ele está falando, eu sou de Indiana, nos Estados Unidos. Out of all the 50 states, I'm pretty biased, but it's my favorite. Dos 50 estados, eu sou um tanto quanto humilde, mas é o meu favorito. I live out in the middle of nowhere. Eu vivo no meio do nada. Cornfields, cows, Um campo, vacas, no vaca atolada. mas sem vaca atolada. So it's a really good place. Então é um lugar legal. I have a wife. Eu tenho uma esposa. We've been married almost 3 years in December. Nós, em dezembro, vamos fazer quase 3 anos de casamento. And I have a 9-month-old baby. E eu tenho uma bebê de 9 meses. And I'm missing them both greatly. E eu estou sentindo muito a falta deles. I failed as a husband tonight because I forgot to bring a picture to show you. Falhei, inclusive, agora como marido porque eu esqueci de trazer a foto deles. So don't tell my wife. Então não falem para minha esposa, por favor. But she's an incredible lady and encourages me even when I'm away. Mas ela é uma mulher incrível e sempre me encoraja quando eu estou longe. It's been awesome being with you guys doing the discipleship training. Foi ótimo a gente estar junto fazendo treinamento do discipulado. We work with a ministry called Big Life, Nós trabalhamos para um ministério chamado Big Life and we're in 43 countries around the world. e estamos em 43 países pelo mundo todo. And the number one reason I like Big Life E a razão principal que eu gosto tanto da Big Life is because Big Life is not about Big Life. é porque a Big Life não se importa com a Big Life. Big Life is just about Jesus Assim, a Big Life se importa com Jesus and making Jesus more known e fazer com que Jesus seja conhecido. and being open-handed E tá de mão aberta, to freely give as we dar. freely received. da mesma forma que nós recebemos de graça.
We have a lot of work going on in India and in the Middle East. Nós temos muitos trabalhos acontecendo na Índia e ali no Oriente Médio. In India, we've been there since around 2002. Estamos na Índia pelo menos desde 2002. And what we do, E o que nós fazemos, we don't go to India a gente não vai só para a Índia and try to do all the discipleship ourselves e tenta fazer o discipulado só nós mesmos. and carry the heavy load of discipleship all by ourselves E carregar esse fardo do discipulado só sobre nós. and bring our culture with us. E trazer a nossa cultura sobre eles. We find men and women in India Nós achamos que pessoas, e homens e mulheres na Índia, who are faithful men and women. que são homens fiéis e mulheres fiéis. We train them and equip them, Então, por isso, nós os treinamos e os equipamos. and then we ask them what are the best strategies to reach your people. E aí nós os perguntamos, qual é a melhor estratégia para alcançar essas pessoas? If we tried to give them strategies, Se a gente simplesmente desse estratégias para eles, it's not going to work in India. não vai funcionar lá na Índia. You choose the country, it's not going to work there. Pode escolher qualquer país, não vai funcionar. Don't bring the gospel and something else. Não, nunca leve o evangelho e outra coisa. You bring the gospel Leve o evangelho. and you pour into them E aí você dispensa eles. and you develop relationship with them E aí você desenvolve relacionamento com and eles. you do a lot of listening E aí você ouve bastante. and you trust the Holy Spirit, E confia no Espírito Santo not yourself. e não em você. And we've seen since 2003 over 23,000 churches planted just in India. E nós temos visto, desde aproximadamente 2013, mais de 23 mil igrejas surgirem na Índia. And not one was by an American. E aí nenhuma delas começou por causa de um americano. And they have organically spread Eles estão se espalhando organicamente to Bangladesh, para Bangladesh, Bhutan, Butão, Pakistan, Paquistão, Afghanistan, Afeganistão, into Iran, Irã, and all over the South and Southeast Asia. e aí toda aquela parte ali do sul da Ásia. That is only by the Holy Spirit. Isso é obra do Espírito Santo. And one thing I love about that, E uma coisa que eu amo sobre isso, after about the fourth or fifth generation, que depois da quarta ou quinta geração, nobody even knows about Big Life. ninguém nem sabe o que é a Big Life. And they're still making disciples. E mesmo assim eles ainda estão fazendo discípulos. That's all that matters. Isso é o que importa. And we don't try to put our name on E anything. a gente não bota o nosso nome em canto nenhum. I couldn't work for Big Life Eu if we não- were about Big Life. Eu não poderia trabalhar para a Big Life se a Big Life fosse sobre a Big Life. It is a privilege to be able to be a part of a ministry and a body of Christ Então é um privilégio fazer parte de um ministério e do corpo de Cristo that works together que trabalha junto and is about unity e que trata sobre unidade for one purpose, com um único propósito, to make Jesus known para que Jesus seja conhecido and Him alone, e que somente Ele, not unto us, O Lord, não sobre nós, Senhor, not unto us, não sobre nós, but to your name mas para o Teu nome be the glory. seja a glória. I just wanted to share that real quick Eu queria compartilhar rapidamente, before I get into Luke chapter 18, antes de falar em Lucas 18, because the Lord calls us to make disciples who make disciples. porque o Senhor nos chama a fazer discípulos que fazem discípulos. But before we get busy doing that, Mas antes que a gente comece a se ocupar com isso, we have to know who we are. a gente tem que saber quem nós somos. We have to know our identity. A gente precisa saber a nossa identidade. We have to know what God did for A us. gente tem que saber o que Deus fez por nós. So before we start getting into all the work, Então, antes de começarmos a falar sobre essa parte do trabalho, we first have to look up to Jesus. a gente primeiro tem que olhar para Jesus. So turn to Luke chapter 18, Então vamos a Lucas capítulo 18, você starting pode in verse 9. do 9 ao 14, se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar na projeção. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous. É o versículo 8, não temos, né? Ele falou essa parábola a duas pessoas que se achavam tinham justiça própria And treated others with contempt. e tratavam os outros com desprezo. 2 men went up into the temple to pray. Dois homens subiram ao templo para orar. One a Pharisee, Um fariseu, and the other a tax collector. o outro um publicano. Now, most of us, maybe we might know what a Pharisee is. Nós podemos até saber o que é um fariseu, A Pharisee was a religious person back in the Jewish day. mas um fariseu, ele era uma pessoa muito religiosa na época de Jesus. They were heralded for their good works. Eles eram recompensados pelos bons trabalhos deles. They held to the law on every single point, Eles se seguravam à lei em todo o ponto, or cada ponto. or so they thought. Pelo menos era isso que eles imaginavam.
But then we have the tax collector. Mas aí nós temos o publicano. So in this day and age, Ah, at this time period, nesse período, the Romans controlled the Jewish territory. os romanos controlavam o território dos judeus. The Jewish people despised the Romans. Os judeus, eles detestavam os romanos. The Romans stole from them. Os romanos roubavam deles. They did bad things to their families. Eles They did not do good things to people. eles maltratavam as famílias dos judeus. And they really did whatever they wanted to. E eles basicamente faziam tudo o que eles queriam, os romanos. So the tax collector Então, o publicano were a Jewish person era um judeu working for the Romans, que trabalhava para os romanos, collecting taxes for the Romans, coletava impostos para os romanos. and pocketing some for themselves. E eles mesmos também botavam algumas coisas no próprio bolso. So just imagine how much the Jewish people hated the tax collectors. Então, simplesmente imagine o quanto os judeus odiavam esses publicanos. They were their own people Eles eram do seu próprio povo, working for the enemy trabalhando para o inimigo and taking their money e levando o dinheiro deles and pocketing a little extra e too. ainda pegando um pouquinho para eles. So we have a contrast of this Pharisee Então, nós temos o contraste do fariseu, who's known as being good, que é conhecido como sendo uma pessoa boa, and then this tax collector e aí o publicano, who everybody hates, que todo mundo odeia, everybody despises. todo mundo despreza. So let's keep going. Então, vamos continuar o texto. 2 men were up in the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. Dois homens estavam, versículo 10. Dois homens estavam no templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. The Pharisee, standing by himself, prayed, O fariseu em pé orava no íntimo. God, I thank you that I am not like other men, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extortioners, ladrões, unjust, corruptos, adulterers, adúlteros, or even like this tax collector. nem mesmo como este publicano. I fast twice a week. Eu jejuo 2 vezes por semana. I give tithes of all that I get. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Do you see what's happening right here? Você percebe o que é que está acontecendo aqui? This Pharisee is saying, O fariseu está dizendo, I'm not like that. eu não sou como aquele ali. I'm not like Eu that. não sou como aquele ali. I'm not like Eu that. não sou como aquele. Look at this good thing that I'm doing. Olha aqui a coisa boa que eu estou fazendo. Look at this great thing that I'm doing. Olha que coisa maravilhosa eu estou fazendo. No, not many people do this. Quase ninguém faz isso aqui. And he is just showing everybody why he is accepted E ele está mostrando para todo mundo como ele é aceito. and exalting himself above everybody around him E ele se exalta diante de todos. and basically saying, I am better than you. Ele basicamente está dizendo, eu sou melhor que vocês. God loves me because I do all these things. Deus me ama porque eu faço todas essas coisas. And then we have the tax collector. E aí temos o publicano. But the tax collector, Mas o publicano standing far off, ficou à distância. would not even lift up his eyes to heaven, Ele nem ousava olhar para o céu, but beat his chest, mas batendo no peito, saying, God, dizia, Deus, be merciful to me, tem misericórdia de mim, a sinner. sou pecador. And Jesus says, E Jesus lhe disse, I tell you, eu lhe digo, this man went down to his house justified que esse homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, rather than the other. e não o outro, For everyone who exalts himself pois quem se exalta will be humbled, será humilhado, but the one who humbles himself mas aquele que se humilha will be exalted. será exaltado. So we have this huge contrast here. Então temos esse grande contraste aqui. We have the Pharisee, Nós temos o fariseu, the one who is pointing to all these good things in his life, aquele que está apontando todas as coisas boas da vida dele, of why he should be accepted. do porquê ele tem que ser aceito. And then you have the tax collector standing so far away, E aí nós temos o publicano à crying out, distância, God, have mercy on me. clamando, Deus, tem misericórdia de mim. This is a huge difference. Isso é uma grande diferença. And I think the tax collector understood something that the Pharisee didn't. Eu acho que o publicano entendia alguma coisa que o fariseu não entendia. You don't have to turn here, it should be on the screen, but let's look at Genesis chapter 1. Você não precisa abrir a Bíblia, mas Gênesis capítulo 1, Verses 27 and 28. versículo 27 e 28. So God, He's creating the whole world.
Deus ele está criando o mundo todo. And he gets to the pinnacle of his creation. E aí ele chega no ápice da sua criação. And he creates man. E ele cria o homem. And he says this. E ele diz o seguinte: So God created man in his own image. criou Deus o homem à sua imagem. In the image of God he created him. A imagem de Deus o criou. Male and female he created them. Homem e mulher os criou. And God blessed them. Deus os abençoou. And God said to them, E Deus lhes disse: be fruitful and multiply sejam férteis e multipliquem-se. and fill the earth. Encham e subjuguem a terra. This is incredible. Isso é incrível. God made man and woman in his image. Deus fez homem e mulher à sua imagem. And then told them to go and multiply all over the earth. E ele manda que eles vão e multipliquem. And he's not just saying, hey, go make babies. Ele não está falando, vamos fazer bebês. He says he created them in his image. Ele disse, eu criei a imagem, a And he minha says, imagem. hey, spread my image all over the earth. E agora espalhe a minha imagem por toda a terra. That was God's vision. Essa era a visão de Deus. But Adam and Eve, they didn't do so well. Mas Adão e Eva não foram tão bem. We literally turned to 2 chapters, Nós literalmente, se mudarmos 2 capítulos, and they totally mess it up. eles acabaram se atrapalhando. And they sinned. E aí eles pecaram. God had a perfect design, Deus tinha um design perfeito, and they turned to their own way. mas eles acabaram se mudando para os seus próprios caminhos. They disobeyed God's word. Eles obedeceram a palavra de Deus. What happened in that O moment? que foi que aconteceu naquele momento? When God made Adam and Eve, Quando Deus fez Adão e Eva, they had a heavenly nature. eles tinham uma natureza dos céus. God is a holy God. Deus é um Deus santo. He cannot be in the presence of sin. Ele não pode estar na presença do And pecado. he gave them a heavenly nature. E ele deu essa natureza dos céus a Adão e Eva. But then they chose to walk away. Mas aí eles escolheram se afastar disso. Sin isn't just doing wrong things O pecado não é somente fazer coisas erradas or not doing good things. ou não fazer coisas boas. Sin is a nature. O pecado está na natureza. It is who we are É quem somos without Jesus. sem Jesus. So since Adam and Eve sinned, Então, como Adão e Eva pecaram, all through the Old Testament, desde que eles pecaram, por todo o Testamento, People- no Antigo Testamento, there is this mystery. tinha esse mistério, existia esse mistério. How was God going to bring mankind back to himself? Como Deus iria trazer a humanidade de volta para Ele? I think the tax collector understood something the Pharisee didn't. Eu acho que o publicano entendia algo que o fariseu não entendia. The tax collector understood that we have a problem. O publicano, ele entendia que nós temos um problema. The Pharisee did not understand this. O fariseu, ele não compreendeu isso. The Pharisee thought that he could reach God. O fariseu pensava que ele conseguiria alcançar a Deus. The problem that the tax collector saw, O problema que o publicano percebeu, this nature that made him not even lift up his eyes essa natureza que fez com que ele sequer levantasse os olhos, because of the holiness of God, por causa da santidade de Deus, and beat his chest, e bater no seu próprio peito, saying, have mercy on me. dizendo, tenha misericórdia de mim. This nature that the tax collector knew, Essa natureza que o publicano percebia. this is why Jesus had to come, Isso foi por isso que Jesus tinha que vir, to give mankind a new nature. para que ele desse aos seres humanos uma nova natureza. Jesus came, Jesus veio, God in the flesh, Deus em carne, because the only person that can make somebody holy again porque a única pessoa que poderia fazer alguém santo novamente was Jesus, God himself. era Jesus, o próprio Deus. In 2 Corinthians chapter 5, Em 2 Coríntios, capítulo 5, it's my favorite it's my favorite verse in the Bible. é o meu versículo preferido da Bíblia. It says, "For he became sin." Diz, Deus tornou o pecado. Jesus, Jesus, the Holy One, o santo, the one who lived a perfect sinless life. aquele que viveu uma vida perfeita e sem pecado. He became sin. Ele se tornou o pecado. It says that he took all of our sin, Ele pegou todos os nossos pecados, past, present, and future, do passado, do presente e do futuro. and he took it on himself. Ele tomou sobre si. That is why he died on a cross, É por isso que ele morreu na cruz. taking it all. Ele tomou tudo. And he's looking at us right now, E ele está olhando para nós saying, nesse "Give it momento, to me. dizendo, deem a mim, I can take it." eu aguento. And he died
ele morreu. His blood was the perfect sacrifice O sangue dele foi o sacrifício perfeito to redeem us para nos redimir, from our old para nature nos redimir da nossa antiga natureza and to give us a new e nature. nos dar uma nova natureza. I love the end of this verse. Eu amo o final desse versículo, It says that he became sin, que diz que ele se tornou pecado, who knew no sin, aquele que não tinha pecado, so that para que in him nele we might become nos tornássemos the righteousness of God. a justiça de Deus. We don't just have his A righteousness. gente não tem somente a justiça dele. It says that we become it. O texto diz que nós nos tornássemos a Do you, justiça dele. do you see what's happening right here? Você vê o que é que está acontecendo aqui? Adam and Eve sinned. Adão e Eva pecaram. They are now given this this sinful nature. Agora eles estão vivendo essa natureza pecaminosa. God in his love Deus, no seu próprio amor, pursued them still, os perseguiu. came himself, Veio, a ele mesmo. king left his throne. O rei saiu do seu trono. What king does this? Que rei faz isso? And he died for these sinful people, E ele morreu, deu sua vida por essas pessoas pecadoras. us, Nós, taking all the sin tomando todos os nossos pecados and giving us his e righteousness. nos dando a justiça dele. And the word says we have become it. E aí a palavra fala que nós nos tornamos essa justiça. Earlier in chapter 5, Anteriormente, no capítulo 5, it says the old has passed away ele diz que o velho passou and that we have become a new creation. e que agora nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação. This is the gospel. Esse é o evangelho. When God looks at us, Quando Deus nos vê, because he is holy, porque ele é santo, he has to see righteousness in order for us to be in his presence. ele tem que ver a justiça para que possamos ficar à presença dele. When we put our trust in Jesus, Então, quando colocamos a nossa confiança em Jesus, God sees Jesus' righteousness. Deus nos vê a justiça de Jesus. Ele vê a justiça de Jesus em nós. Because my old self has died with Christ. Porque o meu antigo eu morreu com Cristo. My old creation, it is gone. A minha antiga natureza se foi. And now I stand blameless before God E agora eu permaneço diante de Deus inculpável. because of what Jesus did. Por causa do que Jesus fez. Nothing because of what I did. Nada por causa do que eu fiz. The Pharisee O fariseu thought that he was going to reach to God. pensou que ele conseguiria alcançar a Deus. God, accept me into your presence. Deus, me aceite na tua presença. I go to church. Eu vou para a I igreja. do good things. Eu faço coisas I'm a boas. nice person. Eu sou uma pessoa I'm ótima. not like that Eu não person. sou como aquele ali. I know you love me. Eu sei que o Senhor me ama. So accept me because of what I've Então, done. me aceita por aquilo que eu sou. And then the tax collector comes E aí vem o publicano and says, I have done nothing. e diz, eu não sou nada. But for those who put their trust in Jesus, Mas para aqueles que põem a confiança em Jesus, Jesus stands in his place Jesus fica no lugar dele. and he looks at you E ele olha para vocês. and he says, come into my E ele presence, diz, venha à minha presença, my son meu filho or my daughter. ou minha filha. We have and become his Nós righteousness. temos que nos tornar a For- justiça de Deus. For those of us who have put our trust in Jesus, Para aqueles de nós que colocamos a confiança em Deus, this is the way he sees us. é assim que Deus nos vê. This is who you are. É assim que vocês são. And in that we move, E é nisso que ele age. not from anything else. Não é de nada mais. Turn to Matthew chapter 7, Vamos para Mateus capítulo 7, verse 13. versículo 13. I love this. Eu amo isso aqui. His word says, enter by the narrow gate, A palavra diz, entrem pela porta estreita, for the gate is wide, pois larga é a porta and the way is easy, e amplo o caminho that leads to destruction. que leva à perdição. And those who enter by it are many, E são muitos os que entram por ela. for the gate is narrow, Como é estreita a porta and the way is hard, e apertado o caminho that leads to life, que leva à vida. and those who find it are few. São poucos os que a encontram.
we have two separate gates. Nós temos dois portões diferentes. There are many paths that lead to the wide gate. Existem muitos caminhos que levam a esse portão amplo. Things of this world, As coisas do mundo. going our own way, E o nosso próprio caminho. doing our own thing, Fazer as coisas que nós queremos fazer. trying to be good. Tentando ser bons. All of it leads to the wide path, Tudo isso leva a essa porta the ampla. path that is easy, O caminho que é fácil. the path that says life is all about you. O caminho que diz a vida é tudo sobre você. Come, the Vem. gate is wide. O portão é amplo. And then we have the narrow gate, E aí nós temos o portão estreito. and it is hard. E It's hard. é difícil. It's a hard path, É um caminho difícil. and it's a narrow path, E é um caminho estreito. and few find it. E poucos o acham. Now, in our old nature, Na nossa antiga natureza, we were all walking towards this wide path. nós estávamos todos caminhando a esse portão amplo. Every single one of us. Cada um de nós. But when Jesus came, Mas quando Jesus veio, there is a massive cross tem uma grande cruz at the front gate na porta da frente of the wide path do caminho amplo, da porta ampla, that says, I have made another way. que diz: eu fiz um outro There caminho. is another path now. Tem um outro caminho. Come. Venham. I know it's hard. Eu sei que é I difícil. know it's not going to be Eu sei easy. que não vai ser fácil. But I'm going to be with you. Mas eu vou estar com você. I'm going to be with you every step of the way. Eu vou estar com você a cada passo. And remember, child, E lembre-se, criança, the end destination, no final, no destino, one leads to destruction, o que leva aquele ali leva à destruição. but this path, it leads to life. Mas esse aqui leva à vida. I want you to go to life. Eu quero que você tenha vida. Jesus made a way. Jesus abriu esse caminho. I don't know who of us this morning or this evening are going down the narrow path. Eu não sei quantos de nós aqui estão indo por esse caminho estreito. Maybe you're wondering which one you go on. Talvez você esteja até se perguntando qual dos caminhos eu vou. Maybe you're running full speed down the wide path. Talvez você esteja indo para o caminho leve, com tudo, correndo. But Jesus is begging you tonight, Mas Jesus está pedindo para você hoje à noite: go towards life. venha para a vida. I am life. Eu sou a vida. I am the way. Eu sou o caminho. I am the only truth. Eu sou a única verdade. No one gets to the Father except through me. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus just isn't here saying these things. Jesus está dizendo essas coisas. He doesn't just say that I love you. Ele não está só dizendo que te ama. He proved it. Ele provou isso. He came and gave his life for you. Ele veio e deu a sua vida por você. He looks at you and says, you were worth it to me. Ele olha para você e fala: você é valioso para mim. Please come and walk towards life. Por favor, venha e caminhe comigo para a vida. If there's anyone in here who has not chose to follow Jesus, Se por acaso tiver alguém aqui que não escolheu seguir a Jesus, with everything in me, I beg you, com tudo, eu vou clamar a você. give your life to the only one who can give life. Dê a vida ao único que pode dar a vida. The one who made you, Aquele que te fez, the one who created you, aquele que te criou, the one who gave everything for you. aquele que deu tudo por você. I promise you, he is worth it. Eu prometo que ele vale a pena. I promise you, the end destination is worth it. Eu prometo que no final dessa caminhada vai valer a pena. His promise to us, A promessa dele para nós, and we'll look at it in a second, e a gente vai ver isso já já, is that he will be with us. é que ele ficará conosco. It's going to be hard. Vai ser difícil. He never promises it'll be Ele easy, nunca disse que ia ser fácil, but he promises to be with us, mas ele promete estar conosco, to fill us full of his joy de nos encher de alegria, da alegria dele, in the midst of pain, mesmo no meio da dor. to fill us full of love, Nos enchermos de amor, even when it's hard to love, mesmo quando for difícil amar. to fill us full of peace, Nos encher de paz, even if the circumstances are not good. mesmo se as circunstâncias não forem boas. He promises to be with us. Ele promete estar conosco. So, Então, from knowing who we are a partir do momento que sabemos quem somos and what God has done for us, e o que Deus fez por nós, from that we move. é a partir daí que andamos. Let's look at what Jesus says Então vamos ver o que Jesus falou in Matthew chapter 28. no capítulo 28 de Mateus. These were his last words to his followers before he ascended into heaven. Essas foram as últimas palavras dele aos seus discípulos antes dele ascender aos céus. This is for us.
Isso é para nós. Just like we enjoy the good news, Assim como nós amamos a notícia, don't you think other people will also enjoy the good news? vocês não acham que outras pessoas também vão amar essa notícia? That's why we're still here É por isso que nós ainda estamos aqui, and we're still breathing, que ainda estamos respirando. and why He didn't take us up to heaven immediately when we got saved. E o porquê que Ele não nos leva imediatamente ao céu quando somos Is salvos. because there are people running down the wrong path É porque ainda existem pessoas que estão correndo no caminho errado. and need to hear this gospel. E elas precisam ouvir esse evangelho. This is what Jesus says. É isso que Jesus fala. And Jesus came and said to them, E aí, então, aproximou-se Jesus deles e disse: all authority Foi-me dada in heaven and on earth toda a autoridade nos Has céus e been- na terra. has been given to me. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Go therefore and make disciples of all nations. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus calls us to go and make disciples, Jesus está nos chamando para irmos e fazermos discípulos, to walk and to share of how great He is, para caminhar e compartilhar o quão grande Ele é, for our feet to actually move and to go. para os nossos pés realmente se movam e vão. He says, go and make Ele disciples. fala: vão e façam discípulos. He says, baptizing them in the name of the Father and of the Ele- Son and the Holy Spirit. Ele fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. He's sharing with us that to baptize others that come to know Him. E aí Ele está mandando a gente batizar aqueles que conhecem a Ele, He says, teaching them to obey all that I have commanded you. ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. God doesn't want us just to know about Him. Deus não quer que a gente simplesmente saiba sobre Ele. He doesn't want us just to teach others that they need to know more about Him. Ele não quer que a gente ensine aos outros que eles precisam conhecer mais de Deus. He says, teach them to obey. Ele está dizendo: ensine-os a obedecer meus mandamentos. Because when they obey, Porque- they are loving me. Porque quando eles obedecem, eles amam. And then here's the promise. E aí vem a promessa. And behold, E aí I am with you always eu estarei sempre com to vocês the end of the age. até o fim dos tempos. Jesus is going to be with us Jesus estará conosco through the good times nos tempos bons and through the hard e times. nos tempos difíceis. But for those of us who say yes to Jesus, Mas aqueles que dizem sim a Jesus, our end is Himself. o nosso fim é Ele mesmo. He is the way. Ele é o caminho. He is the truth. Ele é a verdade And He is the life. e Ele é a vida. There is no other name Não existe nenhum outro nome given among men que seja sobre todo outro nome. whereby we must be saved. E daquele nome que é do qual nós seremos salvos, pelo If- qual nós seremos If salvos. there is anybody here tonight Se tiver alguém aqui essa noite that wants to say yes to que Jesus, queira dizer sim a Jesus Jesus, I can't do it on my own. e dizer: Jesus, eu não consigo fazer tudo isso I só. really do need you. Eu realmente preciso de Ti. Find somebody tonight Procure alguém hoje à noite and ask them, how can I know this e Jesus? pergunte a eles como é que eu posso conhecer esse Jesus. I'm going to close in prayer. Eu gostaria de terminar com uma oração. Father, Pai, God, we are so thankful for your gospel. nós somos tão gratos pelo Teu Evangelho. God, we can do nothing to earn your love. Nós não podemos fazer nada para You merecer o Teu amor. give your love by grace. Você deu o Teu amor por graça. Your love is unbelievable. O Seu amor é inacreditável. Jesus, I pray right now Jesus, eu oro agora mesmo that you open eyes to your love que o Senhor abra os olhos para o Teu amor and how much you love every person in here. e o quanto você ama cada um aqui. You don't just say, I love you, A gente diz que não somente dizer que o Senhor nos ama, but you are a king who proved it. mas o Senhor é o Rei que provou que nos ama. You are a savior who proved it. Você é o Salvador que provou isso. You are a father who gave everything for his kids. Você é o Pai que deu tudo pelos seus filhos. God, all we can say is thank you. Tudo que eu posso dizer, Pai, é Thank obrigado. you. Obrigado. We love you, Nós te Jesus. amamos, Jesus. Amen. Amém.